Fala galera, hoje uma grande honra, estamos aqui com meu amigo querido, fantástico, Danilo Afonso. Eu posso falar que é um dos maiores especialistas aqui em quadrinhos, vocês não têm ideia, depois a gente vai ver quantos quadrinhos e quantos bonecos esse cara tem. Hoje a gente vai fazer um programa diferente, porque normalmente eu analiso um filme, como vocês viram do Coringa, tem aí da Malévola. Hoje a gente vai se aprofundar mais, hoje é um programa especial, e é muito especial, porque a gente vai falar da DC, como saiu, qual a ideia por trás do Super-Homem, da Mulher Maravilha. A gente vai entender tudo isso aqui. Eu, com as minhas loucuras aqui da psicanálise, o Danilo também é psicanalista, mas ele é muito mais especialista que eu no mundo dos quadrinhos. Então, juntos aqui, vamos bater um papo e vamos tentar entender esse universo todo. Vamos lá? QG do seu Danilo. QG? E aí, Danilão? Sinta-se à vontade, que é um pequeno espaço. Veja aí, eu vou pedir, olha, pra você abrir. Cara, Abrir? Puta, cara, tá bagunçado, hein? Tem coisa aqui que a gente nem decidiu aonde vai pôr, cara. Cara, quantos gibis você tem aqui? Porque nós estamos falando de quantas prateleiras? Ah, prateleira eu não tenho noção, cara. Aqui tem uns 8.500, caminhando pra 9.000. Quanto, meu filho? Quase 9.000. 9.000? Mas desde criancinha. Desde criancinha, claro. Isso justifica a loucura, claro. O primeiro gibi de heróis claro. que eu comprei foi em 85, então, pô, já vão aí 35 anos colecionando. Né? Quantos bonecos? Olha, os bonecos devem ter uns 800. Meus bonecos eram pra estar todos naquele outro armário, mas meus filhos vão pegando pra brincar e aí você esquece. Você fala, não vai dar pra pôr, então a gente tá pondo assim provisoriamente em alguns lugares até fantástico. Pô, deixa eu abrir aqui pra você poder ver. Quantos bonecos você falou? Tem uns 800 mais ou menos. É pouco. Hein? Você tem um preferido? Não, cara, pra ser honesto, não. Tem alguns que eu gosto muito, tem alguns que eu acho que fica bonita a cor, depende da tinta que usaram, depende do design. Esse é o Stan Lee. Olha aqui o Stan Lee. Pô, caiu o óculos dele, era pra estar em algum lugar o óculos. Alguém mexeu e caiu. Mas tem coisas que eu acho lindíssimas. Por exemplo, isso aqui é uma lanterna azul, né? História em quadrinhos. Mas, pô, eu acho o design disso aqui, cara. Supostamente ele, né, lembra um pouco o elefante da mitologia. Não lembro o nome do deus, né? Vishnu, né? O deus da Índia lá, que é em forma de elefante. Tá, pô, genial, bonito a peça. Fantástico. Né? E tem mais pra cá? Cara, tem bastante coisa aí. O que é isso aqui? São as primeiras histórias do Batman, do Superman. E da Mulher Maravilha não é exatamente as primeiras, mas é a primeira da reformulação dela. Que legal, ele tá fechadinho assim. Não, é porque é uma coleção e... Talvez para eles lançarem a coleção inteira, mas eles pararam no 3. Tô abrindo aqui já. Pode abrir. Volume 2, Ó, que honra, hein? Só pro canal isso aqui, hein? Tá gravando já? Tá gravando. Beleza. Proteja. Olha só, olha que mal desenhado que era, né? Dá uma olhada. Olha o Super-Homem com cara de fanfarrão, ó. Superman Superman. canastrão, cara. Ó, Ele dava porrada em todo mundo, não tava nem aí, cara, no começo. Olha só. E olha isso aqui é a história da DC. Nossa, que legal. Os dois estão em inglês, a gente... Que bacana. Foi há uns... Dá uma olhada nisso, gente. Olha isso aqui, que legal. Acho que quando eu comprei deve ter sido quase uns 10 anos atrás, então, portanto, a DC está fazendo como editora agora uns quase 90 anos. Deixa eu ver, o Batman está fazendo 80 anos esse ano agora. E que é fantástico. Essa é a história da DC. Aqui conta a história da DC. Desde quando ela nem chamava DC, quando ela chamava National. Que legal. E a gente vê aqui... Sempre os três. Sempre os três. A gente vê vários heróis. Inclusive eles são né? chamados de Trindade dentro da DC. Inclusive é uma minissérie chamada Trindade, que participam outros personagens, mas a história inteira circula em torno desses três personagens. Eles foram se consolidando como uma trindade. Isso é muito importante dizer, porque toda a análise vai passar aí da divina trindade, do cristianismo, né? Que exatamente a gente vai fazer essa análise, quem é o Super-Homem, quem é a Mulher Maravilha, quem é o Batman, como foi construída a personalidade deles e o papel deles em toda essa história, e o porquê deles serem três. Você pode perceber que na própria capa do livro é isso aqui, ó.
Tá bem descarado, na verdade. Tá? Beleza, show, vamos lá. Vamos começar a brincadeira. Nossa, é bonito esse livro. Lindo, né, cara? E eles vão a cada 5 anos lançando, né, os 85, os 90. Então, o Batman foi lançado em 38, 39, acho que a primeira edição, enfim, que saiu inclusive numa revista chamada Detective Comics. E o Superman foi um ano antes, em 38. A DC, portanto... Quer ver? Eu não lembro de quando é esse aqui. Esse aqui tá falando... anos. Ah, 75, perdão. Então acho que é isso mesmo. Eu acho que eles consideram o início da DC um pouquinho antes só do Superman, ou com o Superman, não me recordo. Mas quando a editora chamava National. Que depois vai mudando de nome e tal, até se chamar DC, e chama-se DC por causa de Detective Comics, que era a revista mais importante nesse início, tanto que o Batman estreia nela, era uma revista com vários personagens, e DC vem disso, né? Detective Comics seria comics em inglês, né? Seria como se fosse gibi em português, né? Mais do que quadrinhos, porque na verdade os quadrinhos surgem como uma mídia de linguagem falada, mas ao mesmo tempo... Tem essa coisa da arte sequencial, como o Will Eisner, que é o criador do Spirit, chama. É uma linguagem que você usa letra, né, que, portanto, escrita, junto com imagem, mas uma imagem não em movimento. Né? Por isso arte sequencial, quer dizer, você depende de imaginar a arte andando e tal. E aí ele começa como tiras de comédias, de tirazinhas para fazer gracinha, por isso vem de comics, de comédias. Depois acabou virando como se fosse gibi, do mesmo jeito que gibi no Brasil é o nome de uma revistinha que chamava Gibi, que publicava história em quadrinho há muitos anos atrás e acabou dando nome ao produto, à categoria, tipo Bombril, Gillette, por aí vai. Comics virou sinônimo nos Estados Unidos de história em quadrinhos. E Detective Comics, que seriam então as histórias em quadrinhos, os gibis de detetive, de mistério. E é nessa revista que o Batman estreia e que depois, anos seguintes, né, anos na frente, vai dar o nome da editora abreviando para a sigla DC, que é o que fica até hoje, que faz parte do grupo Warner hoje, um mega grupo de comunicação. Hoje está na Warner, né? Show, entendi. Que legal, que bacana. Esse aqui são as primeiras edições, é isso? Na verdade, assim, aqui no Brasil, a Panini, que hoje é a editora que publica, né, a DC, eles lançaram o que eles nos Estados Unidos chamam de Chronics. Então, na verdade, é uma reedição das primeiras histórias em ordem cronológica, porque, por exemplo, o Batman primeiro surge, acho que, eu não vou lembrar de cabeça, mas acho que é Detective Comics 27, alguma coisa assim, para depois, algum tempo depois, sair a primeira edição de Batman 1, né, a revista com o nome dele. E lá nos Estados Unidos eles lançaram essas primeiras histórias na ordem cronológica. 1939, é isso? O lançamento da primeira história do Batman em 27 mesmo, né? Aí depois você vê que ele sai uma outra história no 28, no 29, no 30, né? Você vê que nesse primeiro capítulo aqui, você vê que só na edição 38 é a última vez que o Batman é publicado nessa revista Detective Comics antes de ter a própria revista. Então, a revista Batman 1, que vale uma fortuna hoje em dia, foi lançado só no que eles chamam, né, na época de season, né, na primavera de 1940, um ano depois. Né? Então, por isso que a revista Detective Comics, que inclusive este ano ou o ano passado, eu não vou lembrar de cabeça, chegou na edição 1000. Né? Foi uma das poucas revistas de quadrinhos a atingir 1000 edições, teve uma comemoração especial e tal. Então o Batman surge primeiro nesta revista. 1000 edições. Acumulado, né, ao longo desse tempo todo. Olha, tinha um chifrão, né? Então, na verdade, essa coleção aí é uma espécie de coletânea, né, dessas histórias. Então eles lançaram do Batman, lançaram do Superman. Aqui no Brasil foram só 3 volumes, nos Estados Unidos tem muito mais. E lançaram, acho que, do Lanterna Verde também. A da Mulher Maravilha que a gente tem aqui não é dessa coleção Chronics, porque não saiu no Brasil, pelo menos. É inclusive uma versão moderna da Mulher Maravilha, que foi lançada na década de 80, quando a DC reformulou toda a sua história em quadrinho, porque a continuidade estava uma bagunça. Porque diferente da Marvel, que desde o momento, quando começa nos anos 60, 61, quando lança o Quarteto Fantástico, já começou nos quadrinhos com o que ele chama de universo compartilhado. Então, o que acontecia na história do Hulk na edição 1, refletia na 2. Diferente, por exemplo, da Turma da Mônica, né? Que historicamente, se alguém apanhar numa história, na história seguinte já está ótimo. A DC também acontecia mais ou menos isso. Com a chegada da Marvel é que a DC começou, né, os autores começaram também a ser cobrados por ter mais continuidade. Mas isso já tinha uma confusão, já tinha versões dos personagens. Aí a solução da DC na época foi fazer o que eles chamam de universo paralelo, né? Múltiplas terras, múltiplos universos. O conceito que inclusive depois a Marvel adota, né? E adota inclusive agora nos filmes. E aí o Batman, supostamente desta época, desse início dos anos
40 tal, ele faz parte de uma Terra paralela que é a Terra 2, e aí o Batman que foi modernizado nas histórias dos anos 60 e 70, que é o Batman supostamente da nossa Terra, chamada Terra 1 e tal. Só que estava uma bagunça. Aí nos anos 80, há uma minissérie chamada Crise nas Infinitas Terras, que curiosamente os seriados da DC neste ano agora, que fazem parte do tal do Arrowverse, né, que é o Arqueiro Verde, Supergirl, Flash, Legends of Tomorrow, acho, eu não sou muito bom de seriados. E agora parece que um seriado da Batwoman. Esses 5 seriados vão ter uma história compartilhada. Sim. Então os seriados se compartilham tal, mas muitas vezes não tem tanta correlação. Aqui não, eles vão reprisar essa história dentro dos seriados. E o que é essa história? É tipo o fim de tudo e o reinício, né, de uma nova Terra, aí meio que organizando essa bagunça cronológica. Saquei, não deu muito certo, porque eles já fizeram isso umas 4 vezes de novo. Saquei. Ou seja, Não, porque aí os caras falam, pô, não foram pensados do começo. hoje em dia eles adotaram, sabe o que eles adotaram? Cara, os autores estão livres, eles fazem o que eles quiserem. E aí esta Mulher Maravilha é a Mulher Maravilha que um grande autor chamado George Pérez, um dos maiores desenhistas e escritores dos quadrinhos dos anos 80, reimaginou a Mulher Maravilha. Não é tão diferente assim da origem dela, feita pelo autor. Acho que não lembro o nome do autor original, William, vamos ver se tem aqui, em algum lugar aqui tem o nome do cara. William Marston, me perdoem, eu não lembro o nome do criador da Mulher Maravilha, que inclusive era um psicólogo. E aí ele reinventa tal, mas basicamente preservando todos os elementos mitológicos, gregos e tal. Então se a gente for olhar, a Mulher Maravilha também tem muito desta coisa religiosa, porque ela é filha dos deuses, ela vem dos deuses gregos. Total. Ela é filha das Amazonas, né, e tal. Ela é totalmente religiosa. Totalmente. O grupo a gente percebe que quando a gente vai construir a personalidade de um personagem, a gente monta o grupo de valores desse personagem. Como uma pessoa. A gente monta, na verdade, a gente não monta personagem, a gente monta pessoa. Né? Não, e o mais interessante desses personagens que existem há tantos anos, e a história em quadrinhos tem essa coisa da mensalidade, né? De você de ser mensal, de todo mês você tem, sei lá, uma edição pelo menos, fora os especiais, faz com que você tenha, cara, eu não vou dizer o nome, mas talvez 200 autores já escreveram, roteiristas já escreveram histórias do Batman. Todos eles têm um tronco ali que eles respeitam, mas todos eles também colocam suas características. Sim. Então o personagem, ele tem também... que tem uma Bíblia, que chama Bíblia. Eles têm que seguir uma Bíblia. Pois é, né? Que tem ali uma personalidade, que tem um... Mas sempre tem um que põe uma fala que o outro não que pôs, é dele, muda claro, uma coisa no uniforme e não sei o quê. E aí quando você pega o histórico, é uma coisa muito interessante desses personagens de história em quadrinhos. Ao mesmo tempo que você sempre os reconhece em todas as versões, eles são de uma riqueza, de uma complexidade que você fala, cara, mas com tanta gente diferente escrevendo, não era para chegar uma hora que você fala assim, não é mais, né, o Batman? Mas ainda é, não porque tem 3 elementos ali que são essenciais. Interessantíssimo que esses isso. Elementos, é um cânone, né? E esse elemento é o mais fundamental nos 3, para construir essa divina trindade. Né? Vamos começar aqui pelo Super-Homem, vamos colocar o bonequinho aqui. Action figure, hein? Bonequinho não. Não é um bonequinho. Senão eu vou apanhar, hein? Vamos começar pelo Super-Homem aqui. Vamos começar com uma análise mais simples de todas. Como é a história do Super-Homem? Um cara que foi enviado dos céus pelo seu pai para salvar a humanidade. Essa é a história de quem? Jesus. Que a teoria aqui eu vou voltar aqui com essa imagem, que essa imagem é fantástica, que é a Divina Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, literalmente. A Mulher Maravilha fazendo realmente um papel ali de uma Nossa Senhora, do Espírito Santo. O Batman sendo o cara mais humano de todos, ligado à matéria, porque ele é rico, né? Totalmente ainda... E ele sobra na posição de filho, né? Porque os pais são mortos, ele é o filho eterno. O filho eterno abandonado. Para ser herói tem que ser órfão, né? Essa é uma construção. e é muito interessante. Muitas pessoas me perguntam, mas Casão, por que todo herói é órfão? E é uma pergunta extraordinária. E pode ver que todo herói é órfão. Todo. O único que não era órfão, mas aí matou os filhos, tem uma que foge um pouquinho dessa história só, é o Justiceiro. Na verdade, a família inteira dele que morre. A família dele inteira que morre, exatamente. Ele é um órfão ao inverso. É o inverso. Mas tem a tragédia. Mas tem a tragédia.
Mas de Em fato... todos, viu, cara? Você tem Todos. no Flash, você tem a perda ali também de pessoas, o acidente mesmo. O Lanterna Verde, ele também perde o pai. E o cara que passa o anel pra ele é um alienígena que morre na queda do avião. Todos. Pra que ele tava no avião se ele tinha um anel que podia fazer ele voar? Eu não Sacou? sei. Mas saca, tem que Mas tem que ser órfão. Tem. Tem que ser A órfão. Mulher Maravilha, de Maravilha certa forma, é órfã de pai, né? Se não for órfão, não é herói. Quer ser herói, vai lá matar seus pais. Não tô brincando, pelo amor de Deus. Olha lá, vai devagar, hein? Não, quer ser herói, tem que ser órfão. Então, por quê? A gente segue algumas leis na nossa educação de agradar os pais. A gente segue as principais leis que a gente vive meio que para agradar os pais, mesmo as pessoas até mais maduras. Por quê? Porque é simples, a gente nasce e as primeiras pessoas que nos protegem é papai e mamãe. Pá, mas eu fui criado por avós. Eles fizeram o papel de pais, de alguma forma. Então, quando a gente tem essa primitividade dessa busca de papai e mamãe, a gente ainda é meio que prisioneiro dessa busca. Quando a gente é órfão, a gente está dizendo que a gente pode lutar por outra coisa. E a filosofia do órfão está aí. Do herói ser órfão está aí. Ele pode lutar pela humanidade? Ele pode. Vamos dizer que ele é livre. O cordão umbilical já foi cortado, nunca houve quase. Né? Então ele é livre, ele luta. Mas assim, pode ver que se você tem o papai e a mamãe, por que eu vou lutar pela humanidade? É muito louco isso. Se fizer, algumas pessoas perguntariam, eu lutaria. Mas é engraçado você falar isso. Você pega, por exemplo, o Capitão América, ele é na história original, um rapaz franzino. Hoje o filme, né, fez com que muita gente conhecesse a origem. Ele é um cara franzino que quer lutar pelo seu país, mas o que ele é? Órfão. Ele não conhece o pai dele. Tem a mãe, mas não conhece o pai. Mas se você pegar, por exemplo, um personagem como Thor, na versão original criada pela Marvel, né, não o mito, né, nórdico, mas o personagem, ele tem pai e tem mãe. Ele tem o pai dele que é Odin. Sim. Qual é um dos grandes dilemas do Thor? Cara, ele é meio rebeldão, ele é herói, mas ele ao mesmo tempo não é, ele é meio bagunçado. Pra quem acompanha a história em quadrinhos, sabe que durante parte da personalidade dele é ser meio rebeldão. Ele tá o tempo inteiro em luta contra Odin. E ele ama, odeia tudo ao mesmo tempo. E mesmo no filme, se a gente for olhar, pra quem... Tem que dar spoiler, hein? Pra quem não viu, se alguém ainda não viu. Aqui é o lugar de spoiler. Cara, ele fica puto quando ele perde tudo e aí fica bebaço e barrigudo e abandona a vida heróica. Isso. Né? Porque na verdade ele nunca foi aquele herói totalmente. Até porque ele é um deus, né? Tudo bem que tem ali É aí que tá. Ele é herói, mas ele não é humano. Né? Ele não é humano, né? Na plenitude. Mas ainda assim ele tem o pai e a mãe ali. Então ele está sempre em conflito até onde ele larga tudo isso e vai viver a missão dele, o propósito, até onde ele tem que continuar sendo lá o filhinho do Odin. Diferente do Batman. Cara, eu me fudi. Desculpa aí, foi mal, hein? Falei. Ele se ferrou. Né? Diferente do Batman, que se ferrou. Né? Ele perdeu os pais e agora ele ou luta por um ideal, ou se ele ficar lá, não, mas eu vou lutar para honrar papai e mamãe. Mas papai e mamãe morreram. É isso. Né? O órfão, ele tem esse desprendimento. Ele tem eu vou lutar por alguma coisa, porque eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada, então agora eu vou. Então, mas olha que interessante. Lutar. Aí só para finalizar, se você me permitir, o Superman ele é um órfão e não é, né? Porque ele é enviado lá, para quem não conhece a história, na história original tá aqui, ó, que bonitinho, né? Superman 1, nessa compilação aqui tem. Então começa lá contando que ele é enviado lá numa nave e tal, porque o planeta dele vai explodir e vem parar na Terra. Mas quem encontra ele? Um casal, né? Na história original de idosos lá, os Kent. Numa fazenda no Kansas, no interior, lá na tal cidade de como é que é o nome lá da cidade dele? Pequenópolis? É isso? Smallville. Smallville, Pequenópolis, né? Porque chegou a ser traduzido uma época. E aí ele é adotado, né? Então ele é um órfão, mas ele tem as figuras paternas. Mas essas figuras paternas, elas têm uma coisa meio de castração, porque o tempo inteiro ele tem que ficar honrando aqueles valores do Kansas. Quando ele decide ir para a cidade... Tem que romper com eles. Mas ele não rompe, porque ele continua sendo o Clark Kent, o carinha do óculos que se esconde. Ele só se solta quando ele é o Superman. Só que, e eu não acho isso necessariamente ruim, mas ele o pai é e a mãe não querem que ele seja o super-homem. Quem não quer, assim, tem um momento que eles percebem e liberam o filho. Mas no começo não. Não, porque estão assustados com os poderes, né? Eles falam, não, faz sentido. E aí o mais interessante é que... E não é assim na vida real. Quando o pai e a mãe vê os poderes de um filho, os seus talentos, eu vou perder esse filho. Claro. Ele vai pro mundo e eu vou perder esse filho. Pode acontecer isso. E aí no caso dele, ele é um herói, não é ruim isso, até por ser o mais poderoso, etc e tal, ele é todo cheio de castrações. Então ele tá o tempo inteiro controlando a força dele, não sei o que lá. Por quê?
porque ele ainda tem ali um pai e uma mãe para tomar cuidado. Já o Batman, que ok, tem um código de honra também que não mata, mas por conta do... Não mata e não usa arma de fogo. Sim. Por conta do trauma da morte dos pais... Isso. Ele não mata, mas ele é extremamente violento. Muitas vezes usando uma violência até excessiva do que necessariamente precisaria ali. Sim. Porque ele acredita que com o medo e que não sei o que, com a figura... Ele é o mais humano. Em questão fala de virtudes dos três, o mais humano é o Batman. Claro. Né? Inclusive por conta dos defeitos todos. Todos os defeitos, ligado à matéria, né? Rico, violento. Cheio de equipamentos. Ele é o mais humano de tudo isso aqui. Então, se a gente for fazer analogia com Jesus Cristo, como você falou do Messias aqui, quando a gente fantasia com a imagem de Jesus, quem que é Jesus? Jesus é um homem. Só que ele é um homem normal? Não, ele é filho de Deus. Não, então ele é um super-homem. Essa é a principal analogia entre Jesus e Super-Homem. Mas deixa eu fazer uma contribuição. Então. Os criadores do Superman eram judeus. Olha que interessante. E o Superman, ele foi criado ao longo de alguns anos, né? Claro que não aconteceu um dia, pum, pronto, criamos, está publicado no dia seguinte. Foram tendo ali seus rabiscos e tal, mas a primeira publicação, a primeira história que ele aparece, 1938, até aqui fala, né? Então foi em Action Comics número 1, junho de 1938. Superman, campeão dos oprimidos. Dos oprimidos, olha que maravilhoso. Não, esse foi o primeiro do primeiro. O nome da primeira história, Superman, quer ver? Tem até aqui. Olha que fantástico. Então essa é a capa, né? Ele erguendo aqui e tal, né? A capa da primeira revista onde ele apareceu, que também vale uma fortuna hoje, e chama-se Superman, campeão dos oprimidos. Quem é o campeão dos oprimidos? Jesus, gente. Mas fácil de entender. Agora, então, mas os autores que são judeus, nós temos que lembrar que e eu vou pedir desculpa aqui se algum judeu e que conhece, né, todos os dogmas e ortodoxias da religião percebeu algum erro da minha parte na questão histórica, mas os judeus também esperam pelo Messias. E Jesus, que inclusive era judeu na sua origem familiar e de formação religiosa, ele é supostamente o Messias. Mas os judeus na época não consideraram que ele fosse o Messias, e aí há uma linha que se divide e vai para o cristianismo. Isso. Né? Beleza. Só que Jesus não é o Messias tão esperado dos judeus, mas eles também esperam o Messias. Também. E esses autores, sendo judeus, conheciam essa história, inevitavelmente. Eu vou tomar cuidado que eu não sei se os dois eram judeus, depois a gente até pesquisa e corrige. Mas um deles era. Independente se ele é judeu ou budista, tá muito claro que é o cristianismo, a divina trindade. Até porque quando essa história é criada, nós estamos falando que o cristianismo já é uma grande religião no mundo, e é a religião dos Estados Unidos onde o Superman é criado, né? Isso. Então ele é o Messias, sem dúvida ele, sem dúvida nenhuma, ele é o Messias. E quando a gente imagina, na fantasia, o que a gente tem que entender é que o inconsciente tem a sua fantasia. E quando a gente imagina em Jesus, os poderes que Jesus tem, Jesus pode voar? Claro, ele andou sobre as águas. Jesus voa, né? Então, assim, Jesus cura, Jesus... Então, essa coisa toda, todos os poderes que o E ele aguenta, né? Ele é resistente, ele fica na cruz ali aguentando até... Não, todos os poderes e isso foi fantástico, isso que é genial. Pegar o que a gente tem de fantasia sobre uma figura de Jesus e dentro dessa fantasia colocar num personagem. Foi genial. Tem até a capa, né? Capa. Sabe? O manto de Jesus e tudo. Genial, genial. Então, assim, realmente essa analogia entre Jesus e Super-Homem é gritante. E todos os grupos de valores do Super-Homem, né, o grupo da moralidade do Super-Homem, você vai encontrar em Jesus. Você pode comparar toda a personalidade ali de Jesus e do Super-Homem, você vai encontrar todos os traços de valores um do outro. Como de Nossa Senhora e dessa daqui. Essa daqui você pode ver, ela transa. Pouquíssimo. Só recentemente que ela teve namorados ao longo das histórias, lá o Coronel Trevor, que até aparece no filme recente e tal, mas ela nunca é profundamente sexualizada, ela é sensual. Aliás, é legal até depois, para quem tiver curiosidade, estudar a história do criador dela, porque nas primeiras histórias, é que aqui, nessa compilação, como eu falei, não são as histórias originais, mas a gente pode pesquisar e depois até pôr aí. Tem umas capas onde ela está sentada em cima de um míssel, como se ela estivesse sentada em cima de um falo. Então ela foi acusada, ela não, né? Os autores foram acusados de serem muito sexualizados nas primeiras histórias da Mulher Maravilha, mas usando ela
como um ícone, mas ela era sempre um objeto de fantasia. Então mesmo quando ela é pega pelos vilões, se você vai olhar os desenhos originais... Se você for ver até, você pode percorrer mesmo na fantasia de filmes pornôs e lá, na fantasia dos meninos. Roupa dela, né? Ela tá de sunga, fantasia demais ela, fantasia ela demais. E mais, ela tem nessas histórias onde ela é presa, ela tá sempre realmente em poses super sensualizadas. Sim. Né? Mas ela em si, se você for olhar ela, Os ela é uma valores dominatrix. dela? Não, ela não é uma dominatrix. Não é. Ela mexe com o imaginário, com a libido, mas ela em si não tem essa intenção mas não transa. explícita, não transa. Como em algumas histórias ela já foi namorada... Quem a gente deseja comer, mas não pode, mas não transa? A mãe. A mãe, Nossa Senhora. A mãe. Agora, ao mesmo tempo, é curioso essa trindade, porque ela também é o Espírito Santo na trindade, Sim. né? Porque ela é a pureza, ela é a verdade, ela é a mulher, a única mulher dos três, e ela tem o tal do laço da verdade. Total. Que é muito legal esse símbolo, porque quando ela amarra um vilão ou qualquer um com o laço, não importa a pergunta que ela fizer, fala a verdade. ela é obrigada a falar a verdade. É o Espírito Santo que ilumina, que trouxe a língua para os apóstolos, né? No Ato dos Apóstolos lá e tal, no Novo Testamento, que os apóstolos passam a falar línguas do mundo inteiro para evangelizar e tal. Ela é inclusive uma embaixadora da paz, ela é embaixadora das Amazonas, em várias histórias, até se eu não estiver enganado na história dela, nos últimos filmes da DC, ela é uma embaixadora da paz de Themyscira lá, que é a ilha. Então ela tem essa coisa de eu sou uma terra universal. só de mulheres. Só de mulheres. Né, puras, todas supostamente virgens, não todas, porque de vez em quando os homens visitam ali até para poder continuar a procriação, mas elas não estão ali. Mas só para procriar. Depois, claro, há uma espécie de apologia, não é apologia a palavra, mas há uma sugestão a um certo lesbianismo, né, na ilha, mas que nunca é explícito, porque não pode. Sim. Né, porque uma personagem também, acho que de 1940. Ela no último filme que ela fez, que solta a Mulher Maravilha, ela fala, enquanto ela tá no barco ali falando com aquele soldado lá. Steve Trevor. Ela comenta isso, né? Que tem livros de como ela se resolver, né? didáticos, de como ela se resolver sozinha, que ela não precisa de homem. Ela tem essa citação, né? Porque ela é pura, né? Ela é o ideal da guerreira pura. Uma mulher pura pode gozar, mas não pode ter pênis, né? E mais, Nossa Senhora nem transou para ter Jesus, né? É isso. E assim, essa analogia... E ela é feita de barro, viu? Outra coisa importante, é aí na que eu história queria original. chegar. É isso que eu queria chegar. A mãe dela fez um bebê de barro, porque a mãe dela não tinha filha, a rainha Hipólita, fez uma bebezinha de barro e os deuses gregos sopraram a vida nela e aí ela surge. Pronto. É religioso, não é? Pra cacete. Não, ela já vem dos mitos gregos, né? Ela já E essa coisa do não, eu vim, mas eu não vim do sexo. Que é o que a religião prega como castrar a sexualidade. Uma das coisas que a religião fez mais foi castrar a sexualidade para domínio da sociedade. Então, e aí fica muito claro. Então, Jesus nasceu, mas ele não veio do sexo. Ela nasceu, mas não veio do sexo. Então, cunho religioso fortíssimo aí. E aí a gente tem, vamos falar assim, né? Santíssima Trindade. Aqui a gente tem, você vai para baixo, você não está igual ao super-homem, não. Você é mais humano. Você é humano, né? Então a gente tem aqui a Divina Trindade, a gente tem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí tem total aqui o Batman sendo total. E é muito, e tem umas cenas interessantíssimas. E aí você fala, pô, é muito. Chega a ser descarado. Não, eu vou contar uma do Batman que você vai lembrar. Quando na Liga da Justiça, quem é que você conhece que morre e ressuscita de uma caverna? Putz, bicho, é escancarado. E o cara nasceu, né? Ele tá lá voando assim. E aí o Flash, numa piada, fala assim: a gente ajoelha ou acende uma vela? Putz, que é mais? Mas tem outra coisa na história original que é maravilhosa, que no filme Solo, né? Que tem a trilogia do Batman com Christian Bale antes, mas isso também está nos quadrinhos. Porque a história do Batman, o pai dele é assassinado e a mãe, né, saindo do filme, saindo de uma sessão de cinema do Zorro, né? É outro justiceiro e tal. E é legal que no filme agora do Coringa, eles brincam com tudo isso, né? Brincam. Tem o Zorro. Eu confesso que eu não vi ainda o filme. Quando eles saem, tá lá escrito Zorro, tá? Perfeito. Aí, bom, os pais são assassinados, ele fica órfão e tal, e aí, ele fica revoltado e vai sendo criado pelo mordomo e tal. Bom, mas onde é que tem a analogia interessante? Tem um momento onde ele já adulto, que ele decide, ele tem lá o dia que o morcego, deve aparecer aqui em algum livro, o dia que o morcego invade, né, lá a casa e mostra, porque tem que achar aqui qual é a origem, tá no... Enfim, daqui a pouco a gente acha aqui o da origem. Mas enfim, aí o morcego estoura o vidro da mansão N e tal, e ele tem o insight que ele precisava para
para causar medo nos bandidos e poder, né, iniciar a cruzada dele. Bom, o que ele faz? Ele vai correr o mundo inteiro durante um tempo, ele some durante alguns anos, some inclusive da sociedade de Gotham, porque ele passa um tempo, e no primeiro filme do Batman com Christian Bale mostra isso, ele vai estudar com mestres de artes marciais, com mestres religiosos, ele vai aprender várias técnicas para voltar aprimorado. Por isso que ele também é um super-humano, mas ele é um super-humano lapidado. Que é meu Batman preferido. Quem também faz isso? Jesus some dos 30 aos 33 anos, ou alguma coisa do gênero. Isso. E aí você tem várias teorias. Ele foi para o Egito estudar o mistério dos faraós, das pirâmides. Ele vai para a Índia, ele vai não sei o quê, e ninguém sabe onde ele fez. Tem as teorias. Mas ele aparece aos 33 anos, iluminado. Né? E tal. Então, olha que analogia. Ele também sai um tempo para se preparar para voltar e salvar Gotham City, ou ele se prepara e volta para salvar a humanidade. São muitos paralelos. Não, é fantástico mesmo. Fica extremamente claro mesmo. E é assim que constrói bons filmes. Os dramas, eles ficam nessa parte inconsciente. A única forma de a gente faz o drama escancarado é no próprio filme de drama mesmo. Como o próprio filme do Coringa, que é um drama, na verdade, não tem nada a ver com o Coringa. Se vocês fizeram se vocês procurarem aí no canal, você vai achar eu fazendo a análise do Coringa, que é um filme sobre doença mental. Lá sim, é escancarado o drama sobre doença mental, que ele usa de pano de fundo ali a história do... Agora, histórias dos super-heróis, da Malévola que a gente fez, você vai encontrar todas essas questões dos dramas que a gente tem na nossa vida, no nosso inconsciente, as histórias, os arquétipos que a gente já tem no inconsciente coletivo, de forma subliminar, dessa forma na construção da personalidade, dos valores, na roupa, da missão dos caras, na construção da família deles, dessa dinâmica. A gente constrói dessa forma. O que a gente vê legalmente, a gente vai ver um super-herói lá voando, salvando o mundo, combatendo. Mas quando a gente aprofunda nessas analogias, a gente vê o quanto bem feito foi, o quanto profundo foi tudo isso e o porquê que pega a gente. E a DC fez extraordinariamente. E a Marvel com os filmes também agora. A Marvel, você pega as histórias do... Super. Cara, se a Igreja Católica meter uma cruz, conseguir fazer um acordo com a Disney, meter uma cruz no Homem de Ferro, cara, ela domina o mundo, e se o budismo fizer isso e tal, porque hoje o Homem de Ferro, e no personagem ali do Robert Downey Jr., cara, ele é o grande, ele é o meu ícone, né? Numa sociedade que tem cada vez menos ídolos. Eu brinco tanto aqui quando eu faço os workshops sobre gerações. Quem foi o último grande ídolo da sociedade brasileira? Ídolo enquanto alguém que eu corroboro com os valores, que eu me projeto não apenas na vida que o indivíduo leva, mas no propósito, nos preceitos, né, nas crenças dele. Muita gente diz que foi o Ayrton Senna. Sim. Porque o Gustavo Kirten não conseguiu seguir uma carreira, até porque se machucou muito, ele é muito tímido. Você tinha lá outros nadadores como o César Cielo, mas ele acabou morando fora, e a natação não é um esporte tão forte no Brasil e tal. E todo herói tem que ter o sacrifício do herói. O herói não existe, ele for órfão, mas o herói ele tem que ter o sacrifício do herói. A jornada do herói, né? Do Joseph Campbell. Se não tiver a jornada do herói, o sacrifício do herói, ele não vira herói. E o Ayrton Senna teve sacrifício na morte dele mesmo. Na própria morte dele, ele teve esse fora sacrifício. Aquela corrida onde ele perde a marcha, ele tem que fazer a corrida inteira só com a quarta e a quinta marcha no Brasil, e ele sai atrofiado ali. Virou herói. A população invade a pista, pega ele. Aquela cena é sensacional. Ele virou herói, ele virou herói nacional. Ele vira herói também quando ele fala que ele gosta da chuva, de pilotar na chuva, tipo, da dificuldade. Sacrificou a sua adolescência porque ele se dedicou a treinar e tal. Claro, não tem uma coisa tão transcendental, mas tinha uma coisa de valores e tal. Acabou, bicho. O cara morreu em 1994, nós estamos gravando esse vídeo em 2019. 25 anos, cara. Sim. E aí, quando você olha hoje, quem são, portanto, os ídolos para muitos jovens, não vamos confundir, por exemplo, com os youtubers, jogadores de futebol, porque aí é uma ideologia muito de eu quero viver a vida deles. Mas não necessariamente eu corroboro com o discurso. Eu quero ter os valores deles. Não, isso não. Quem acaba sendo o grande propagador de valor hoje é maluco dizer isso, mas é o Peter Parker, desse menino aí agora, é o Homem-Aranha feito por esse novo ator, que é carismático, que busca sempre o bem, mas que não sabe o que fazer, mas que já vinha nos quadrinhos. Os quadrinhos é uma mídia ainda muito restrita e tal. Agora, os filmes, com esses efeitos especiais que tem hoje, o Homem de Ferro que se reinventa e que olha e fala... Caraca, eu estou construindo arma, eu estou matando. Não, agora eu vou parar de produzir arma para os governos e vou fazer arma apenas para mim, para salvar o mundo. Pô, ele se sacrificou, ele continuou rico, mas
deixou de fazer, enfim, e tantas outras histórias. Esses caras, e para quem foi no cinema e assistiu, por exemplo, Vingadores Ultimato, né, que foi o Guerra Infinita e Ultimato, em que o Homem de Ferro morre, cara, o som das pessoas chorando no cinema, e não é um drama, aí é que tá. Não é a história real, ou no mínimo tentando ser real, de um personagem. Cara, todo mundo sabia que aquilo ali era uma ficção baseada em história em quadrinhos. As pessoas choravam compulsivamente nos cinemas. Por essa identificação. Porque eu perdi um ídolo. Do ídolo. Né? E diferente dos quadrinhos, que é um papel, né, pictográfico, é um papel, eu não toco. O filme Tem e o Robert música, Downey Jr. som. Não, e ele existe na vida real. Eu vou numa convenção de quadrinhos e o Tony Stark está em cima do palco. Porque por mais que eu saiba que é o Robert Downey Jr., eu vi aquela imagem na televisão, na tela de cinema, e aquele cara tá de carne e osso ali na frente. Ele existe de verdade. Então, na fantasia do cérebro, que é atemporal, que não mistura, né, não diferencia realidade e possibilidade, não, aquele cara acabou de virar o Tony Stark mesmo. Ele virou Tony Stark. E ele morreu. Eu vi ele morrendo na tela e... Cara, aquilo é muito sofrido. Você fala, pelo amor de Deus, gente. Calma lá, esse cara é um ator. Mas nós temos que lembrar que a gente vive num mundo profundamente virtual, né? Que eu não preciso nem mais ter mídia física para poder ouvir música, porque a música não precisa nem estar, o arquivo digital no meu computador ou no meu celular, ele está na nuvem. Eu não toco mais nas coisas. Né? Tem talvez eu vou misturar aqui um pouquinho bem rapidinho, mas aquela defesa de uma sociedade líquida, né, feita pelo Bauman nos anos 2000 e depois falando de modernidade líquida, esquece. Não é nem mais sociedade, agora são experiências apenas juntas e não é mais líquido, é etéreo, vem do éter. Veio para a realidade, dissolveu. Então, cara, o personagem do cinema... ele passa a ser tão real quanto você, cara. Não, total. E se ele morreu, eu sofro. Mas sofria nos outros. Não, mas o sofrimento hoje é diferente. Não, porque ele tinha virado da minha família. Eu acreditava que ele ia salvar o mundo mesmo. Ninguém andava com camisetas. Imagina, era só nerd. Eu na escola, eu quase nem contava. Só os meus amigos que sabiam que eu lia história em quadrinho, mas tinha horas que eu dizia, não, mas eu tô até parando, tal. Porque imagina, senão ninguém queria falar comigo, né? Hoje, o moleque mais popular da escola é o que conhece todos os personagens. É uma mudança significativa. O cinema, já que você está falando de cinema, é o grande responsável. O Stan Lee falava, ele sempre acreditou muito na mídia eletrônica, mas o cara que criou a maioria dos personagens com ele, o Jack Kirby, que era o desenhista, ele não acreditava porque ele dizia, imagina a tecnologia dos anos 60, que não dava para traduzir para a tela, seja de um desenho ou de um filme, a magnitude dos desenhos que ele fazia. Não dava mesmo. Você lembra dos desenhos desanimados da Marvel, que só piscava o olho e tal? Sim. Agora, quando você soma bons enredos, como tinham as histórias em quadrinhos, com o visual extraordinário dos efeitos especiais de hoje que tem em todos os filmes, não tem como dar errado. Não tem ainda mais porque com toda essa analogia por trás, nada saiu de graça ali, que é todos os arquétipos, essas personalidades, tudo isso que está por trás, junto com toda essa tecnologia, é impossível. De uma carência social. É impossível. Não, muito legal. Pô, super legal. Acho que a análise ficou bem rica, cara, porque eu já vi fazerem análise do Superman com Cristo, etc. Mas eu acho que ampliando assim para toda a questão psicanalítica e também da Trindade, até porque os três juntos são chamados na DC de Trindade. Alguns anos atrás foi mostrado até uma isso é interessante. uma minissérie. Literalmente chamado até hoje, né? Os três juntos são a Trindade. Tem uma minissérie chamada Trindade. Eu pego lá em cima, daqui a pouco a gente mostra quando subir lá para filmar. Show. A gente pega a minissérie que chama-se Trindade e que por mais que mostre vários personagens, você vê, tá mais escancarado. Escancarado do tipo, não é, será que é? Não é nem sugerido. Não é. Gente, eu só tenho que agradecer essa experiência fantástica que é ter esse especialista querido aqui. Você vai até começar a ler história em quadrinhos. Eu vou, isso aqui eu já vou levar tudo pra mim, ó. Isso aqui, Veja bem. Vocês entenderam por que ele não vai levar? Vai faltar lá em cima, né? Fantástico. Vou comprar de presente pra você. E vocês viram a coleção dele, que fantástica. Gente, eu só tenho que agradecer. Obrigado, Dan. Parceiro, você me ensinou tudo, cara. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Uma delícia falar disso, cara. Gente, é isso aí. Até o próximo programa. Valeu.